Gostaria de passar a palavra para o professor Paulo Abrão, agradecendo mais uma vez pela sua presença. Paulo. Bem, eu agradeço também o convite formulado pelo Centro Acadêmico de Ciências do Estado e de Ciências Jurídicas, o CAAP, por estar aqui nesse momento. A minha fala ela é dividida em dois momentos. Primeiro, nós vamos assistir um vídeo, está pronto? E quando ele terminar, eu faço algumas considerações. Em primeiro lugar, eu quero reforçar o agradecimento ao convite a mim formulado. Agradecer muito ao senhor Marcelo Catoni também pela presença da mesa, um amigo pessoal. Quero fazer referência à presença de ex-perseguidos políticos brasileiros que aqui estão, a quem nós devemos as nossas liberdades de hoje. Eu acho inconcebível um evento sobre justiça de transição que não tenha na sua mesa de abertura um representante das vítimas, porque a justiça de transição serve para dar voz às vítimas. De todo modo, a homenagem que foi prestada aqui ao professor substituiu esse momento. Eu acho que ela foi muito exemplificativa do que é que nós estamos tratando aqui nesse instante. Também quero registrar que aqui a UFMG é parceira do Ministério da Justiça para a construção do Memorial da Anistia Política, e é por isso que eu também não posso deixar de fazer remissão a isso, como forma de agradecimento por essa parceria que deixará um legado para a sociedade brasileira no futuro. Do mesmo modo, eu não posso deixar de fazer referência à presença do Nilmário Miranda aqui, que é uma das pessoas a quem eu me inspiro para dar continuidade à sua luta nos dias de hoje. Entre 1993 e 1997, na minha condição de estudante de graduação em Direito na Universidade Federal de Uberlândia, eu tive um grande companheiro, um grande parceiro nas lutas do movimento estudantil naquela época. E entre esses 5 anos de graduação, eu estive aqui nessa faculdade por 3 vezes proferindo palestras como estudante. Os nossos temas eram o movimento estudantil e os movimentos sociais, contra as reformas neoliberais que se instalavam, o desmantelamento da universidade pública que se instalava no país naquele instante. Curioso que entre 97, quando eu me formei, até a data de hoje, e virei professor nesses anos todos, em 15 anos, eu ainda não tinha sido convidado como professor para fazer uma palestra na UFMG. Eu estou bem contente. Eu quero dedicar essa minha palestra a esse companheiro, que era o presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena, ele era o presidente do CAAP, à época do movimento estudantil, e nós tínhamos uma grande parceria. Essa parceria ela foi muito rica, porque a partir dela, das articulações que nós criamos naquela época, nós fundamos a Federação Nacional de Estudantes de Direito. E o nome dele é Matheus Medeiros, ele não está mais conosco. Foi morto, infelizmente, num acidente de violência de trânsito em Brasília, mas foi o meu grande companheiro. Eu tenho certeza de que ele gostaria de estar nesse instante aqui falando as palavras que eu vou dizer aqui para vocês. Em primeiro lugar, de que nós temos no processo de justiça de transição do Brasil elementos que são característicos muito próprios da nossa história, evidentemente. E eu tenho sustentado em diferentes textos que a nossa justiça de transição ela tem como eixo estruturador o elemento da reparação. Os mecanismos fundamentais da justiça de transição, que são mecanismos que a humanidade conquistou ao longo do tempo, para saber lidar com um legado de violência produzida no passado, visando a não repetição dessa violência no futuro, são o direito à verdade, o direito à reparação, o direito à justiça das vítimas, o direito à memória, o direito à reforma das instituições para que elas
possam estar vocacionadas para a defesa, a proteção da cidadania e não a repressão. No nosso país, as nossas características passam fundamentalmente pelo elemento da reparação. A partir de 1988, a nossa Constituição assegura e inscreve o Instituto da Anistia como reparação. E lá está escrito que é concedida a anistia aos que foram atingidos por atos de exceção. E a partir de então, os governos democráticos que se seguiram, foram sendo instituídos algumas fórmulas para dar conta dessa violência. E as primeiras dessas fórmulas foram a criação do governo do presidente Fernando Henrique de comissões de reparação, a Comissão de Mortos e Desaparecidos e a Comissão de Anistia. A partir do trabalho dessas comissões de reparação, foram sendo criadas as primeiras políticas públicas de memória, a partir do resultado e do reconhecimento de fatos e narrativas de graves violações aos direitos humanos produzidas entre 64 e 88, na verdade entre 61 e 88, em algumas legislações, é que o Ministério Público Federal brasileiro pôde recorrer a elementos probatórios suficientes para ingressar com as primeiras ações civis públicas. Do mesmo modo, essas comissões de reparação, ao longo do tempo, significaram um amplo processo de visibilidade às vítimas do país e combateram uma tradição de esquecimento, combateram uma tradição e uma cultura de negação da violência, o que é pior, uma cultura de justificação da violência, como se nós pudéssemos justificar a violência cometida contra os nossos concidadãos do passado pela simples razão de que não se aceitava a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, ou justificativas que são incompatíveis com uma concepção ética de direitos humanos. E, portanto, pelo eixo da reparação, pouco a pouco, nós fomos dando os passos de uma transição que é a transição de 79, refletida nessa sua capacidade de gerar novos resultados de enfrentamento desse passado, de enfrentamento da cultura do esquecimento. É uma transição lenta, uma transição gradual, denominada transição segura. É evidente que ela tem defeitos, mas ela também tem muitas virtudes. E o que nós não podemos perder é exatamente as características do nosso modelo, as características do caso brasileiro, que deve ser desenvolvido e avançado a partir necessariamente de uma perspectiva latino-americana. Porque as nossas ditaduras da América Latina foram instituídas segundo uma mesma premissa, segundo uma mesma lógica, segundo um ambiente de disputa global, geopolítica, que se instalava no ambiente de Guerra Fria, onde uma das duas grandes nações que disputavam a hegemonia mundial e global estimulou a criação das ditaduras na América Latina como uma forma de impedimento da expansão do pensamento socialista, como uma forma de impedimento da difusão de ideias e defesas de institutos e princípios de igualdade. Foi esse ambiente que gerou essa cultura da violência instalada no nosso país, uma cultura autoritária que nós ainda temos muitos passos para dar para conseguir superá-la integralmente. Até mesmo porque esse trabalho desenvolvido pelas comissões de reparação ao longo do tempo, a Comissão de Mortos e Desaparecidos, ao conseguir, num primeiro momento, e esses números certamente se elevarão, identificar a responsabilidade do Estado em torno de 500 mortes e desaparecimentos, e a Comissão de Anistia, que por sua vez procurou reconhecer a responsabilidade do Estado brasileiro pelo conjunto de outras violações, de outros atos de exceção que não necessariamente morte e desaparecimento, quais sejam as torturas, as prisões arbitrárias, as demissões arbitrárias, o compellimento ao exílio, o compellimento das pessoas à vida clandestina e afastamento dos seus convívios familiares, os expurgos estudantis ocorridos dentro das faculdades e das escolas, as expulsões de professores de pensamentos de esquerda, a responsabilização criminal e administrativa em inquéritos policiais criminais e civis ilegítimos amparados numa doutrina da segurança nacional. Esse conjunto de violações aos poucos foi sendo também, e ainda é, pouco a pouco, reconhecido pela Comissão de Anistia. O conjunto do trabalho dessas duas comissões de reparação, que
que produziram verdade histórica ao longo do tempo, ajudam-nos hoje a enfrentar uma das principais falácias em torno da nossa ditadura militar. A falácia de que a nossa ditadura teria sido uma ditadura branda, uma ditadura infinitamente mais leve que a ditadura dos outros países da América Latina, onde se produziu um número maior de mortes e desaparecidos. Como se uma ditadura se medisse pela pilha de corpos que ela é capaz de produzir e não pela cultura do medo, com a cultura autoritária que ela projeta ao longo do tempo. E nós temos tido profundas dificuldades de enfrentar esse passado, de superar essa cultura do medo, de desobstaculizar um debate interditado ao longo do tempo, onde há pouco tempo atrás, onde sequer se falava em Comissão da Verdade no Brasil, mas muitos lutaram para que essa história não se esquecesse, para que essa história não caísse na vala comum da banalização do mal, da banalização da violência no Brasil, como ela ainda ocorre hoje. E para enfrentar essas diferentes falácias, nós chegamos hoje, eu estou convencido disso, numa nova fase da luta pela anistia no Brasil. Para compreender a justiça de transição, para os estudiosos de ciência do Estado que aqui estão, para os estudiosos de ciência jurídica que aqui estão, é preciso ter muita clareza em torno de três características fundamentais da justiça de transição. A primeira delas, a ideia de profunda complementariedade entre os mecanismos de justiça de transição. Verdade, justiça, memória, reparação são mecanismos interdependentes, que dependem um dos outros. Por exemplo, como é possível promover reparação sem um exercício de resgate da memória? O Estado de Direito não pode reparar aquilo que ele não conhece. E para conhecer é necessário fazer um exercício de busca da verdade, de busca da memória. E quando o Estado reconhece aquilo que era negado até então, ele produziu verdade histórica no âmbito administrativo. E essa verdade histórica pode ser a base da construção de ações judiciais, seja por parte das vítimas, seja por parte das instituições jurídicas do nosso país. Ou seja, existe uma complementariedade entre esses mecanismos. Do mesmo modo, hoje se discute no Brasil se a verdade está ou não sendo vendida como uma moeda de troca para a dimensão da justiça no país. Nós temos sustentado que não é possível fazer uma contraposição entre verdade e justiça, pelo mesmo argumento da complementariedade dos mecanismos. Vou dar um exemplo. O direito à verdade, ele depende da complementariedade da ação das comissões de reparação que produziram verdade histórica e agora da Comissão da Verdade com os tribunais. Recentemente, uma família de um morto pela ditadura militar brasileira, chamado João Batista Drummond, entrou com uma ação judicial em São Paulo, pedindo que fosse alterado o atestado de óbito dele nos assentamentos da sua morte. Lá está escrito que no dia 16 de dezembro de 1976 ele morreu sob atropelamento na Avenida 9 de Julho, em São Paulo. E a família exige que esse atestado de óbito seja retificado e que ali se faça registrar que ele morreu um dia antes, no dia 15 de dezembro de 76, nas dependências do 2º Exército no DOI-CODE em São Paulo, sob tortura. Alguém poderia dizer, mas a Comissão da Verdade, ela por si, pelas suas finalidades e pela sua competência, ela não pode já reconstruir essa narrativa, conhecer esses fatos, trazer uma nova verdade em torno dessa história? E, portanto, isso não bastará? Para a família, o direito à verdade só estará completo quando essa narrativa, essa nova narrativa estiver construída e, ao mesmo tempo, esses documentos públicos também serem retificados. E, infelizmente, e não é a tarefa, evidentemente, da Comissão da Verdade, a Comissão da Verdade não terá poderes para determinar a retificação desses documentos. Nesse caso, somente o sistema de justiça pode fazer. Então, há uma interdependência. É necessário que as instituições de justiça participem do processo de democratização das nossas relações sociais. É isso que está posto, é esse o desafio histórico que está colocado nesse instante para cada um de nós. Do mesmo modo, uma segunda característica fundamental que nós temos que ter claro para nós é a de que
é a ideia de circularidade dos mecanismos de justiça de transição. Nós, no Brasil, tivemos uma primeira fase, ainda antes de 88, onde muitos familiares ingressaram com ações judiciais visando retificar o atestado de óbitos, visando a não aceitação, como no caso da família Exoli, de que constasse que ele foi morto por suicídio, por razões religiosas. A partir daí, nós criamos um procedimento de reparação. O processo de reparação constituiu verdade. Do processo de verdade construído, você constrói novos elementos de memória. Desses elementos de memória podem surgir novas verdades, que por sua vez poderão ser fundamentos para novas reparações no futuro. Ou seja, essa ideia de circularidade é fundamental para que nós não caiamos no erro da ideia de que a Comissão da Verdade ou a Comissão de Anistia, um dia, como se pretendeu, são o ponto final dessa história. É a última página para ser virada em torno dessa história. Na verdade, ninguém pode ter a soberba suficiente de querer declarar ou escrever o último capítulo de uma história que depende muito do papel das gerações que no futuro têm a responsabilidade de levar as conquistas conquistadas a duras penas por uma geração anterior. E o terceiro elemento característico da justiça de transição, dos elementos da justiça de transição, além da circularidade, além da complementariedade dos mecanismos, é a contextualidade dos mecanismos de justiça de transição. Eles devem ser lidos a partir do contexto de cada país. Tem razão o professor que nos antecedeu. Não existe um benefício de ordem para os mecanismos de extensão. Primeiro se faz verdade. Não, depois a verdade se pode, conhecendo os fatos, se repara. Depois de reparar é que pode haver justiça. As histórias dos países são distintas. Na Argentina se começa com juízos para a verdade, que depois geram reparação, que depois geram novos juízos. No Chile se começa com memória, que depois gera reparação, que depois teve um pequeno período de justiça. No Peru se começa no Brasil se começa com reparação e assim por diante. A contextualidade. E a nossa transição foi sim uma transição controlada, uma transição pactuada por cima entre a oposição consentida e aqueles que ainda mandavam no país sob o regime do arbítrio. E essa transição controlada, que é comparada à transição espanhola, que aqui é conveniente nesse instante fazer remissão a isso, comparada à transição espanhola. E a propósito, não é por acaso que quando o nosso Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil, resolve declarar que a nossa anistia é válida e alcança a todos os atos praticados pela resistência brasileira contra a opressão, mas também aqueles crimes de Estado cometidos pelos repressores, ela se utilizou de 3 argumentos que são, coincidentemente, os mesmos argumentos que o Tribunal Constitucional Espanhol recentemente se utilizou para julgar o caso Garçom e fazer a fundamentação da validade da lei de anistia. Lá se diz, e replicou os argumentos da Corte Suprema do país brasileira de um ano anterior. Lá se diz que a lei de anistia da Espanha não se trata de uma autoanistia. E aqui no Brasil, o nosso Supremo disse a mesma coisa. Ou seja, é como se nós pudéssemos imaginar que quando os repressores durante a ditadura militar criassem uma lei de anistia para perdoar aqueles crimes políticos que eles mesmos criminalizaram, ao criminalizar a conduta da sociedade civil de reagir contra a opressão, criando uma lei de segurança nacional. E isso é muito bem apontado pelos trabalhos escritos do professor Marcelo Catone. Ou seja, quando a própria ditadura criminalizou os movimentos sociais, criminalizou a sociedade civil, ao resolver perdoar aquilo que ela inventou de crime, como se o Estado repressor é que perdoasse aquele que ele violou seus direitos. E ao mesmo tempo pretender que essa anistia alcançasse todos os demais agentes da repressão, que essa dimensão de anistiar a eles mesmos não pudesse ser caracterizada como uma autoanistia. Se a autoanistia não é perdoar a si próprio, eu não sei o que é uma autoanistia. Então esse foi o primeiro fundamento. O segundo fundamento foi o de que não cabe, nesse instante, a aplicação dos princípios e da tipologia dos crimes de lesa humanidade. Ou seja, se recusou, se promoveu uma negação a toda uma tradição de conquistas
que a civilização, desde o pós-guerra, sob muitas lutas, tem conseguido impingir para a sociedade global, segundo as premissas dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos como normas imperativas. Desde a Convenção da ONU em 1948, se passou a apregoar a ideia de que determinados crimes, em nenhum momento da história, onde quer que eles ocorram, seja quando eles ocorram e seja quem os cometer, eles nunca poderão ser passíveis de anistias ou de prescrição. Por dois motivos muito básicos. O primeiro, de que se tratam de crimes que atingem o âmago da condição humana. Se nós admitirmos, enquanto civilização, de que genocídios, massacres, torturas sistemáticas, execuções sumárias de pessoas, desaparecimentos forçados de pessoas, possam ser crimes perdoados, anistiáveis, o que nós estamos colocando em xeque é a própria existência da humanidade. E essa preservação mínima da humanidade, esse preceito ético é que está por detrás da ideia de crimes de lesa humanidade. Mesmo os juristas que aqui estão e que defendem o direito penal mínimo, ao qual eu me incluo, que sabem que o direito penal não é resposta para os conflitos sociais, qual é esse mínimo, senão exatamente a preservação e a proteção da condição humana mais básica? Pois se esses crimes se generalizarem em cada canto do país, o que estará em jogo é a nossa existência, é a nossa condição mais elementar. Essa percepção, essa consciência gerada a partir do pós-guerra é uma conquista do processo civilizatório universal. E deixar de participar do processo de espraiamento, como se diz no Rio Grande do Sul, dessa perspectiva ética e civilizatória, é correr sérios riscos para o futuro. E por que eles não podem ser prescritíveis? Porque são crimes que, quando cometidos em larga escala, eles promovem traumas que são muito difíceis de serem superados. E dizer que eles poderão ser apurados a qualquer tempo da história é empoderar a sociedade civil para que no momento do seu amadurecimento, no momento onde ela consegue superar as condições objetivas dos seus traumas, ela possa efetivamente fazer um acerto de contas. No fundo, o que está se dizendo é um profundo desestímulo às ditaduras do futuro, para que aqueles que no futuro quiserem tentar contra a ordem democrática, contra as liberdades, contra os direitos humanos básicos, saibam que se eles assim o fizerem, um dia a sociedade fará um acerto de contas em relação a esses agentes. É uma medida de desestímulo à violência, é uma medida de desestímulo ao autoritarismo. E o terceiro argumento que foi trazido é o de que, como se trata de uma lei que num determinado momento representou um pacto político de reconciliação nacional, ela não pode ser afastada pela força dos tribunais. Ela só poderia ser revogada pelo próprio parlamento. Esse é o terceiro argumento que foi utilizado lá. Ora, para nós juristas, esse é um argumento muito complicado, porque ele simplesmente, em primeiro lugar, admite que acordos políticos firmados em determinados momentos da história, especificamente contextos ilegítimos, mas faz de conta que não foram, que acordos políticos podem ser feitos para afastar o direito das pessoas. É uma janela para o arbítrio. Em um segundo lugar, o de que num Estado democrático de direito, onde se criou tribunais constitucionais para, a partir dos direitos humanos, fazer o controle, inclusive contra as ingerências e os arbítrios das maiorias,
em determinados momentos, abrissem mão das suas competências constitucionais, dos tribunais constitucionais, e deixassem de invocar o devido controle a partir dos princípios constitucionais sobre aquilo que é produzido por elementos da nossa sociedade, especialmente de forma ilegítima. Essas duas consequências são muito sérias para todos nós, e nós temos que ter a condição de fazer uma reflexão em torno delas, mas uma reflexão madura, de politização com a sociedade, de discussão sobre esses fundamentos, de alargamento da fundamentação dessas decisões, de forma democrática, livre, transparente, onde hoje nós a possamos fazer, até mesmo para dar um passo a mais na ruptura da cultura do medo em torno desse assunto, da ruptura desse bloqueio histórico que ao longo do tempo se impingiu em torno de uma temática tão cara para todos nós. E eu acho, sinceramente, e é preciso que a gente entenda isso, que a nossa justiça de transição, ela depende necessariamente do conceito de anistia. Porque a luta pela anistia e a lei de anistia de 79, que não é necessariamente a anistia desejada pelo povo naquela época, mas foi a anistia imposta pela ditadura militar, mas que representou um pacto político, ela é o marco jurídico da nossa transição. E a partir desse instante, ela contamina toda a agenda pendente da nossa transição política. A ponto, e não é estranho, muito pelo contrário, é absolutamente coerente que a Comissão da Verdade recém-instaurada, na sua lei, se a lei que fundamenta a criação da Comissão da Verdade, faça remissão ao artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da nossa Constituição, que é o artigo da anistia. Que a Comissão de Anistia, que promoveu a reparação, é uma comissão que regulamenta o artigo 8º da Constituição, que é o artigo da anistia. E que as chances, hoje, de expansão e de reconhecimento do direito à proteção judicial das vítimas, ou seja, do direito à justiça das vítimas, depende intrinsecamente de um conceito de anistia, de uma interpretação da lei de anistia, de uma ideia de anistia. E aí eu quero aqui sustentar que nós estamos hoje vivendo aquilo que eu quero denominar aqui com vocês, com toda a liberdade que eu sinto nesse instante, junto à plateia de jovens, de dizer que eu acho que nós estamos vivendo a terceira fase da luta pela anistia no Brasil. A primeira fase da luta pela anistia no Brasil se deu lá em 1979. E eu acho que a gente nós só podemos fazer remissão com algum critério de análise que possa ter elementos suficientes para a proposição de um novo momento histórico, se nós tivermos a conjunção de 3 fatores. Eu acho que os momentos históricos eles se explicam pela conjunção de 3 fatores. Quando a sociedade se dá conta de que ela tem um desafio histórico novo para ela naquele instante. E que quando esse desafio histórico se torna senso comum junto à sociedade civil, a sociedade civil é capaz de se unir em torno desse desafio histórico. Mas não bastam desafios históricos. É necessário os atores que vão participar do processo de transformação e de mudança social para a conquista daquele desafio histórico. E os desafios históricos e os atores, esse é o terceiro elemento, dependem sempre da força de uma ideia que move a militância política, que move a militância profissional, que move o sentido da vida das pessoas individualmente e socialmente. E na primeira fase da luta pela anistia no Brasil, a sociedade brasileira tinha muita clareza sobre qual era o desafio histórico dela naquele instante. E o desafio histórico que estava colocado naquele instante era o da reconquista da democracia, era o da reconquista das liberdades. E os atores que se mobilizaram em torno dessa reconquista e desse desafio histórico, inicialmente os familiares dos mortos desaparecidos,
o movimento dos presos e perseguidos políticos nos comitês brasileiros pela anistia, e a expansão que se deu pelo movimento social, onde toda a sociedade, naquela transição, acabou se mobilizando com a força do movimento operário em torno dessa reconquista democrática. A ideia de anistia para a sociedade naquele instante era da anistia como liberdade. Não a ideia da lei de anistia como impunidade. Ninguém nunca viu em nenhuma passeata, em nenhuma fotografia, em nenhuma imagem dessas que foram mostradas. Aliás, historiadores tentem achar uma faixa em meio às multidões escrita: por favor, perdoem os nossos torturadores, perdoem os nossos torturadores, perdoem. Encontrem. A anistia, portanto, ali, o sentido da anistia social não era da anistia como impunidade, era da anistia como liberdade. E essa foi a conquista que politicamente teve naquele instante. Depois nós vivemos uma segunda fase pela luta da anistia, da luta pela anistia no Brasil. O que caracterizou, a partir de 88, um novo desafio histórico para a sociedade brasileira? Quando a gente conquista uma nova Constituição, qual é a nova tarefa histórica daquela geração que viveu, cresceu, estudou já sobre o ambiente de uma Constituição livre e democrática no país? Era o de exercer e viver essa democracia, de testá-la, de instigá-la, de concretizá-la, de saber até onde ela ia. É por isso que os movimentos sociais se alargaram, se fragmentaram. Não existia mais um movimento, não existia mais um inimigo único que unificava a sociedade civil contra ele, que era a ditadura militar. E a partir da Constituição, até mesmo pelo sentimento reprimido de lutas por 21 anos de ausência de liberdades, surgiram os novos movimentos sociais. O movimento ambientalista, o movimento da luta pela terra, o movimento da criança e do adolescente, o movimento do LGBT, o movimento dos idosos e assim por diante. Surgiram vários movimentos sociais. Mas o movimento dos perseguidos políticos e o movimento dos familiares dos mortos desaparecidos permanecia na luta. Não mais como uma causa que estava naquele instante sendo reconhecida como uma causa de toda a sociedade, que reivindicava o direito à verdade, o direito à memória, o direito à reparação. E o conceito, a ideia de anistia nessa segunda fase da luta pela anistia, é da anistia como reparação. Nós queríamos reconstituir, reparar, restituir o meu direito de votar e ser votado, o meu direito de filiar livremente a qualquer partido político, o meu direito de voltar ao meu país, o meu direito à nacionalidade brasileira, o meu direito a ter minha identidade de volta, o meu direito de ter os restos mortais do meu ente querido, o meu direito de reconstruir essa memória, o meu direito à dignidade, o meu direito de que o Estado reconhecesse o meu legítimo direito de resistência contra a opressão. Esse foi um movimento de reparação. E eu acho que então nós estamos vivendo hoje a terceira fase da luta pela anistia no Brasil. Porque eu acho que a nossa tarefa histórica agora é outra. E eu não sei se vocês já pararam para pensar e refletir sobre qual é a tarefa histórica da geração de hoje. Qual é o desafio de vocês hoje? Uma geração inteira teve que lutar para a volta da democracia e da liberdade. Outra geração expandiu essa democracia, testou, vivenciou essa democracia, procurou concretizá-la nos seus elementos mais básicos. Qual é o desafio histórico da nova geração? E o desafio histórico hoje, para todos nós, é o do aprofundamento da democracia, é o da consolidação da democracia. Nós ainda temos no nosso país muitos espasmos de autoritarismos espalhados nas instituições, espalhados nas famílias, espalhadas nas universidades, nas escolas, nos partidos, espalhados na relação homem-mulher com a cultura machista, espalhados esses espasmos de autoritarismos, espalhados ainda em culturas institucionais, como recentemente o Ministério Público do Rio Grande do Sul enquadrou
criminalizou o movimento social sem terra no Rio Grande do Sul, com base na Lei de Segurança Nacional. Não nos espantemos. Agora, há pouco tempo. Quando as execuções sumárias promovidas pelas forças repressivas do Brasil ainda são uma prática sistemática pelos denominados autos de resistência, atira, depois descobre se realmente era responsável ou não. Quando se vê hoje em dia o extermínio de MCs do movimento hip hop pela expressão de uma outra cultura, de uma outra leitura de mundo, quando se vê restrições às liberdades de expressão, à liberdade de orientação sexual, quando se vê restrição à condição, a restrição a direitos civis, a comunidade homossexual ainda no Brasil não se reconhece sequer a condição de igualdade, ou quando mulheres ainda precisam ir às ruas para enfrentar a cultura machista e na marcha das vadias ter que expressar publicamente que a mulher não é um objeto que por vezes é propalado ainda por programas de televisão no país. Esses são os nossos desafios. As nossas instituições precisam se democratizar, as nossas relações sociais precisam se democratizar. E o judiciário também precisa se democratizar. O judiciário também tem uma tarefa a cumprir. Não é possível que nesse processo de depuração da nossa democracia, de aprofundamento da nossa democracia, o Executivo procure fazer a sua parte com os projetos de memória, com a edição do livro Direito à Verdade e à Memória, com o trabalho da Comissão de Mortos Desaparecidos, com o trabalho da Comissão de Anistia, com o projeto Marcas da Memória, que o Legislativo brasileiro, bem ou mal, esteja fazendo a sua parte, aprovando a lei que criou as comissões de reparação, desfazendo uma série de intrúria autoritária em matéria legislativa, aprovando por lei uma Comissão Nacional da Verdade para o Brasil, e o Poder Judiciário não contribua nesse processo de democratização. Quem precisa se democratizar é o Estado como um todo. Até mesmo porque o Poder Judiciário, no passado, cumpriu um papel infame. Onde estavam os juízes quando os advogados pediam habeas corpus? Ou quando se negavam os habeas corpus? Quando eles aderiram à legalidade autoritária, aplicaram a Lei de Segurança Nacional, se conformaram à ruptura com a ordem democrática. As acusações aos presos políticos, nos inquéritos, eram feitos por promotores civis. Isso já nos ajuda, inclusive, a desconstruir. Nós não estamos falando única e exclusivamente de uma ditadura militar, mas também de uma ditadura civil-militar. Então o judiciário também tem que assumir essa responsabilidade nesse processo. Porque esse exercício de responsabilidade é um exercício que terá efeitos para dentro desse poder. O poder precisa ainda prestar muitas contas, se tornar mais transparente para a sociedade brasileira. Então essas tarefas de democratização são as tarefas que hoje estão nas mãos de vocês, dessa nova geração. Os novos atores sociais dessa luta por memória, dessa luta por verdade, dessa luta por democratização das nossas relações, é o Levante Popular da Juventude, é o movimento Quem Tem Medo da Verdade em São Paulo, é o movimento dos desaparecidos políticos lá no Ceará, é o movimento dos jovens no Rio de Janeiro que foi em frente ao clube militar para não aceitar que em plena democracia se comemore o golpe militar. Está nas mãos dessa nova juventude que hoje vai às ruas e assume o direito à verdade e à justiça como dela. A dor foi desindividualizada. Esse salto qualitativo, quando a sociedade percebe que exercer o direito à memória, inclusive de algo que ela não vivenciou no passado, e é algo pertencente a ela, para que ela construa as bases de uma nova sociedade no futuro, essa é a virada. Esse é o novo momento. Até porque nós estamos tratando de uma tarefa que envolve responsabilidades transgeracionais. Nós temos que saber assumir a responsabilidade de que talvez alguns avanços somos nós que podemos dar nesse instante. Nós não podemos querer exigir
que uma sociedade que foi afetada pelos traumas do passado tem que superar todos os seus dramas pessoais e ser responsável pelo avanço do futuro. Nós temos que assumir os novos passos, dar conta daquilo que a geração anterior não pode, de repente não está dando conta nesse instante, porque já deu conta de outras grandes tarefas. É evidente que enquanto nós estivermos aliados os movimentos do passado com os movimentos do presente, essa luta se tornará ainda mais forte. E qual é a ideia força aqui? Essa terceira fase da luta pela anistia expressa. Não mais anistia como liberdade, não mais anistia como reparação, mas o conceito e a ideia de anistia como verdade e justiça. Essa é a nova ideia que nós temos diante das nossas mãos para podermos levar adiante. A terceira fase da luta pela anistia no Brasil é uma verdadeira batalha política e também jurídica. Política, porque ela representa a responsabilidade transgeracional, porque ela representa o aprofundamento e o debate em torno da questão democrática, que, se não for semeada permanentemente, pode por instantes permitir retrocessos. Os contextos internacionais podem mudar. Quem diria 10 anos atrás que a maior nação que apregoa a paternidade e a defesa das liberdades públicas no mundo, após a catástrofe, a tragédia de 11 de setembro, criasse uma série de legislações restritivas à liberdade de seus cidadãos, perseguindo, prendendo pessoas em razão das suas religiões, dos seus sobrenomes, das suas origens árabes, criassem espaços de exceção como Guantánamo. Os ambientes internacionais podem mudar. As revoluções democráticas do norte da África mostram isso. As inquietudes do Oriente Médio mostram isso. Portanto, nós não podemos nunca achar que, porque hoje no Brasil nós vivemos um ambiente de consolidação, de liberdade, de efetivação de instituições democráticas, de eleições livres, de efetiva alternância de poder no poder de diferentes grupos políticos sem quebra de institucionalidade, que essas nossas conquistas no âmbito nacional elas são suficientes. Nós precisamos gerar uma disputa pública de valores com a sociedade, com essa nova sociedade agora, essa sociedade que no governo Lula mais de 30 milhões de brasileiros ascenderam à classe média brasileira. Mas para a gente não basta ser simplesmente uma sociedade de classe média. Colocarmos como parâmetro os Estados Unidos, é uma grande sociedade de classe média, mas calcada em valores como individualismo, como consumismo. Nós temos que saber disputar essa nova sociedade que está surgindo no Brasil nesse momento, com princípios de solidariedade, com princípios de justiça social, com princípios de igualdade, com princípios de profundo respeito à humanidade. É essa ideia que está colocada para nós. A ideia de crimes de lesa humanidade aqui presente. De novo, a ideia de que nós vamos sempre nos reconhecer como iguais e que uma lesão aos direitos humanos ocorrida contra qualquer cidadão do mundo, em qualquer canto do mundo, é uma lesão que ofende a nós que estivermos aqui no país. E é por isso que é preciso trabalhar globalmente. E é uma disputa política, porque também está em jogo a nossa identidade nacional. Por muitos anos, os nossos antropólogos, os nossos pensadores, os nossos historiadores descreveram o povo brasileiro como um homem cordial, como o povo do jeitinho. E hoje nós temos a possibilidade de escrever uma nova identidade para o povo brasileiro com a verdade vindo à tona, reconhecendo que o povo brasileiro também é um povo que resiste contra a opressão, um povo resistente, que sabe lutar quando as suas liberdades são retiradas. Essa esperança de que no futuro os antropólogos possam recriar as suas teorias só se dará agora, porque nós estamos vivendo um momento único e privilegiado. É a primeira vez na história do Brasil onde é criada uma instituição e um órgão para sistematizar
todas as graves violações produzidas pelo nosso Estado num determinado momento da nossa história. A nossa cultura do esquecimento fez com que nós não enfrentássemos, não preservássemos a memória das violações durante a escravidão. Que nós falemos muito pouco nos dias de hoje da dizimação dos povos indígenas. Que nós até hoje não consigamos saber o papel infame que o Brasil cumpriu durante a Guerra do Paraguai. É a primeira vez que a violência de Estado, que os crimes de Estado serão sistematizados por um órgão oficial do Estado brasileiro, com dedicação exclusiva e integral para essa tarefa. E mais, até hoje nós trabalhamos com responsabilidades estatais. O Estado assume para ele toda a responsabilidade pelas violências. Repara, pede desculpas em nome do Estado. Ajuda a esconder as responsabilidades individuais, as ações daqueles que usurparam o poder, que instrumentalizaram o aparato estatal, que tem o dever de proteger os cidadãos para destruir os cidadãos. E a Constituição, na verdade, também prevê a possibilidade da identificação da autoria individual de cada uma dessas graves violações aos direitos humanos. É um momento histórico para o país. Nós nunca tivemos isso. É uma oportunidade para efetivamente reconstruirmos a nossa identidade nacional. E por último, é uma disputa política, mas também é uma disputa jurídica, porque nós estamos aqui discutindo se realmente os direitos humanos devem ser a base de medição para todas as nossas relações sociais, para todas as decisões judiciais, para tudo que se produzir em torno de garantias jurídicas para a sociedade brasileira. Está em disputa a ideia da internacionalização do direito, a ideia de respeito dentro da nossa ordem jurídica interna dos tratados e convenções internacionais em matéria de direitos humanos. Está em disputa, Catone, os fundamentos da nossa Constituição democrática. Não é possível dizer que o fundamento da nossa Constituição democrática é a impunidade e o esquecimento. É uma emenda constitucional que fez parte da Constituição antiga e que se desfez quando surgiu a nova ordem jurídica com a Constituição de 88. Ela pertencia à Constituição ilegítima de 69 e morreu com ela. Por isso, meus caros, que eu acho que vocês têm razão. A tarefa histórica dessa nova juventude, que tem o condão de levar adiante essas conquistas do passado, como delas hoje do presente, é mesmo uma tarefa de resistir e consolidar a democracia.